Jesus, o amor de Maria, a graça do Espírito Santo esteja com você, meu irmão e minha irmã, que se encontra aqui para esta meditação da Palavra de Deus. Meu nome é Márcio Sérgio, faço parte do grupo de oração Maria Passa à Frente, Paróquia Santa Terezinha, Santa Terezinha. Estamos aqui para partilhar, como eu disse, a Palavra de Deus. Hoje a palavra se encontra em 2 Coríntios, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 ao 28. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, ao Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São ministros de Cristo? Falo como menos sábio, eu ainda mais. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medida. Muitas vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagens sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte de meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos começar por esta expressão final de São Paulo aos Coríntios, neste versículo 28. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. São Paulo aos Coríntios, meus caros irmãos, que nos acompanham nesta meditação da palavra. São Paulo, ao seu povo, aos Coríntios, os amava. São Paulo tinha um zelo pelo povo de Corinto. São Paulo era enciumado pelo seu povo. Ele era o pai espiritual do seu povo. São Paulo queria preparar o seu povo para o Senhor. Desejava apresentar ao seu povo o Senhor, a quem ele estava servindo. Como uma virgem pura, como lá nos versículos iniciais nós podemos ver do capítulo 11. Ele não queria que os coríntios se deixassem corromper pelos ensinamentos de falsos mestres.
mas se ali estavam alguns falsos mestres. Mas São Paulo estava como um grande cuidador das coisas de Deus, um grande zelador das coisas e do povo de Deus. São Paulo estava para tirar dali o joio em meio ao trigo. E São Paulo vai fazendo uma longa lista, do que passou, de sofrimento físico, de viagens longas, difíceis, de esforço, de desgaste. São Paulo sofreu por seguir a Cristo. E ele vai relatando na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai relatando nos versículos 23 seguintes. Quem imagina que a fé trará saúde, riquezas e circunstâncias confortáveis, se esquece do que Paulo passou. Paulo, de perseguidor dos cristãos, passou a ser perseguido constantemente por causa do Evangelho de Cristo. Mas o apóstolo, ele estava firme, ele estava com a decisão acertada, ele estava convicto da sua missão. O apóstolo não se deixava levar por esses enganos. Ele sabia muito bem da missão que Deus tinha lhe confiado. Ele sabia muito bem da fidelidade de Deus, que pode atrair dificuldades e não facilidades. Veja bem, ele sabia muito bem que a fidelidade a Deus pode atrair dificuldades e não facilidades. São Paulo sabia que para estar no serviço do Senhor, ele iria passar por vários desafios, inúmeros desafios. Mas, caríssimos irmãos, as provações temporárias sofridas por Paulo e sofridas por você e sofridas por nós em favor do Evangelho produzem recompensas eternas. Por isso que é bom e agradável servir ao Senhor, porque o Senhor tem recompensas eternas para mim e para você. Paulo estava denunciando os falsos profetas que estavam querendo tomar o lugar ali onde Paulo se considerava pai espiritual daquele povo. Aqueles falsos apóstolos, aqueles ministros do próprio inimigo de Deus que estavam ali querendo roubar a cena. Mas Paulo, entre aspas, se iguala a eles para respondê-los. E é tanto que Paulo se considera assim, como fora dele mesmo. Paulo se hesitava de se vangloriar nele mesmo, de suas realizações espirituais, porque sabia que Deus é quem havia tornado eficientes a pregação e os serviços dele. Paulo sabia que quem fazia a obra não era ele. Paulo sabia que quem fazia a obra também tampouco eram outros, como os falsos profetas, mas quem fazia a obra verdadeiramente era Jesus. Quem faz a obra, meu irmão e minha irmã, é o próprio Senhor. Paulo era apenas instrumento nas mãos de Deus. E era Deus quem merecia a glória. É Deus quem merece a glória. A glória não pertence aos homens. A glória não me pertence. A glória não pertencia a Paulo. A glória pertence a Deus. Paulo se orgulhava, mas se orgulhava se vangloriando no Senhor. E a palavra diz para nós, São Paulo, o próprio Paulo diz para nós que passou fome, passou sede, passou frio, passou nudez em prol do seu próprio ministério, em prol do seu próprio serviço. É preciso, irmãos, que nos esforcemos para servir bem ao Senhor,
com qualidade, com destemor, com ousadia, com parresia. Paulo queria cuidar do seu povo. Ele se importava com os mais fracos, de tal maneira que se identificava com sua fraqueza. É tanto que Paulo nos diz: é na fraqueza que eu encontro a fortaleza de Deus. É na minha fraqueza que eu encontro a fortaleza de Deus, porque Paulo sabia que existia alguém maior que ele, que é o Senhor. Que nós possamos nos colocar nas mãos de Deus, nas mãos do divino oleiro, querendo ser moldados por Ele, sabendo que na missão que o Senhor nos confia, nós temos muitos desafios. Nós temos vários desafios a superar, mas com Deus nós somos mais que vencedores. E Ele é o dono do nosso ministério. Ele é o dono do serviço. Ele é o agente maior deste serviço. Nós somos apenas os seus colaboradores. Senhor Jesus, nos faz colaboradores do teu reino, assim como Paulo foi. Nos faz, Senhor, colaboradores do teu reino, pela ação do teu Espírito Santo, e que nós saibamos que quem faz a obra é o Senhor. Nós somos apenas instrumentos teus, barros nas mãos do divino oleiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.